O ministro Fernando Haddad participou em maio de 2019 de um evento do INSPER. Na época, ele disse se esforçar para não ser visto como Márcio Porchmann. Dá uma olhada. Senão eu tenho a impressão que às vezes o Marcos me olha e enxerga o Márcio Porchmann. Eu enxergo o Fernando Haddad. Então é um problema, porque o que eu faço? É um problema ser visto como Porchmann, então? Eu acho que é um grande problema, né? Porque o Porchmann é um verdadeiro maluco. Mas mais do que maluco, Paulo, eu acredito que é uma jogada muito inteligente do Lula, porque além de ser doido, o Porchmann, ele é um xiita petista, ou seja, ele segue a cartilha do PT. O que o PT mandar ele fazer, ele vai executar. E daí que se dá a importância desse cargo tão estratégico hoje, que compila tantos dados no Brasil. Hoje nós sabemos que a gente tem mais de 100 milhões de pessoas que não têm rede de esgoto em casa por conta do IBGE. A gente sabe que a gente tem 70 milhões de pessoas na linha da pobreza por conta do IBGE. E a população não está nem aí para quem é o presidente do IBGE, infelizmente. E daqui 2 anos, quando a gente tiver eleição de novo, quando o governo falar que a gente tirou 50 milhões de pessoas da linha da pobreza, que a gente ligou 40 milhões de redes de esgoto nas casas, você acha que a pessoa vai lembrar dessa conversa que a gente está tendo aqui agora? De quem é o presidente do IBGE? Rafa, isso aí que a gente está vendo, essa nomeação do Márcio Porchmann, é o que a gente pode dizer de maneira bem objetiva, que é o aparelhamento do Estado brasileiro, da forma mais ideológica possível. Exato. E é exatamente isso que você falou. Na hora que você aparelha o Estado, você por muitas vezes não confia no Estado. Certo? E isso causa um problema gigantesco, não causa não, Gabi? Você está de volta agora com o áudio bom. Gabi, antes de você responder, Gabi, antes de você responder, eu queria que você e Mano, especialmente vocês dois, analisarem aqui essa frase do Porchmann, que ele fala: se pararmos de calcular a variação de preços como os economistas neoliberais fazem, a inflação desaparecerá rapidamente. Ou seja, é um visagista, um maquiador. O que vocês acham disso? Se você fizer também toda a sociedade brasileira desaparecer com uma bomba, não tem inflação. É muito simples assim, é uma maneira eficaz de acabar com os nossos problemas. É uma pessoa que maquia e vai muito na linha do que eu estava falando, ou seja, o PT hoje, ele ocupa, Paulo, basicamente 70%, 73%, 72% do governo, né, de todos os ministérios, de todas as estruturas, porque essa é a natureza petista, hegemônica, de ocupação de espaço, e que só sabe governar subordinando demais. A Simone Tebet e o Geraldo Alckmin, eles são um cheirinho, né? uma pitada de frente ampla para disfarçar. E, na verdade, os partidos que conseguiram algum espaço no governo foi o MDB, o PSD e a União Brasil. Outros partidos que têm uma bancada expressiva na Câmara dos Deputados ainda não estão com seus espaços no governo. Então, por isso, há um problema de governabilidade. Justiça seja feita. Isso descende de um fato de que a Constituição brasileira foi pensada para o Brasil ser parlamentarista, ou seja, primeiro formar uma maioria lá no parlamento, depois criar um governo, mas não, a gente aplicou o presidencialismo e aí as pessoas escolhem um presidente, a Câmara é escolhida de outro jeito e qualquer um. E aí tem que se falar isso, seja o Lula, o Bolsonaro, o Fernando Henrique, a Dilma, qualquer um que chega sem maioria congressual no poder vai ter problema. Agora, a opção de colocar o Porchmann no IBGE, essa não é uma questão de governabilidade, essa é uma questão, de fato, de ocupação indiscriminada dos espaços de poder do governo e, claro, de colocar a ideologia goela abaixo do povo brasileiro. Muito bem. Quer falar, Mandinha? Não, é assim, a gente já tem um caso, né, na Argentina, igual a gente trouxe essa semana, e não é um caso isolado, não é que a gente está confabulando, a gente acha que vai acontecer. Isso já foi colocado em outro país. E realmente, pegar esses dados, apresentar para a população, ela já aconteceu na Argentina e a gente sabe como que isso termina, como que essa história termina. Né? A gente pega esses dados, manipula esses dados e entrega esses dados. Então, isso é muito sério, por isso que a gente está falando muito essa semana e por isso que a gente tem que ficar de olho exatamente no desenrolar dessa situação.
E, mais uma vez, lamento, assim, a Simone Tebet, ela é uma grande catástrofe, né? Pelo poder dela, pelo poder pessoal dela, ela está entregando e está aceitando. E ela poderia talvez ser a única pessoa que desse luz a isso, de bater o pé até o final e falar assim, não, você me delegou isso e eu vou cuidar dessa pasta com o rigor dessa pasta. Claro que ela é subordinada ao Lula, porque ela é uma ministra do Lula, mas ela teve essa liberdade, teoricamente, no começo, de falar assim, eu não aceito todas as ideias do Lula, mas eu vou defender aqui a minha pasta com muito princípio, com muitos dados e evidências. E no final do dia, ela era a última pessoa que poderia resgatar isso, engoliu goela abaixo por um cargo, por poder, e assim, é realmente lamentável a situação da Simone Tebet. Queridos, vamos falar de